Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Mirela Barreto, professora de odontologia aqui do Estratégia Saúde, e hoje estou com a Thaís Soares, aprovada na PM São Paulo. Thaís, conta um pouquinho da sua história, se apresenta para o pessoal que está em casa, para eles te conhecerem. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, professora. Como a professora Mirella já disse, meu nome é Thaís, sou formada em odontologia desde 2015, sou cirurgiã bucomaxilo e é isso, fui aprovada agora, o resultado saiu há pouco tempo, ainda a ficha acho que está caindo aos poucos, e a gente vai contar um pouco como é que foi essa trajetória até aqui. Ai, que ótimo. Thaís, primeiramente, meus parabéns. Eu fico muito orgulhosa de você, porque eu sei que você já nos acompanha há algum tempo, então tem alguns alunos que já têm a carinha familiar pra gente, você é uma delas, sempre muito educada, sempre colaborando com os cursos, com ótimas perguntas, sempre questionamentos pertinentes, então a gente fica muito feliz por essa sua conquista, Thaís. Me conta uma coisa, a PM sempre foi seu sonho ou você tinha outro objetivo e foi fazendo vários concursos e aí a aprovação chegou? Conta um pouquinho da sua trajetória no mundo dos concursos. Então, depois que eu terminei a residência, em 2020, a minha ideia sempre foi fazer concurso focado militar, sempre tive essa vontade. Então, lá em 2020 eu fiz alguns concursos, mas como eu digo, é sempre meio no início a gente fica meio perdido. A gente acha que a gente está estudando, mas a gente, estuda meio errado e foi um pouco assim. Então eu fiz 2 concursos, se eu não me engano, 2 concursos em 2020, também militares, aeronáutica e exército, sem um resultado satisfatório, mas eu também acho que faz parte do nosso processo. E em janeiro de 2022, eu decidi, assim, focar em estudar para concurso. Eu até estava conversando com a professora antes, né, eu estava grávida de 6 meses, eh, meio perdida, assim, vamos dizer assim, na vida, no sentido de me questionando sobre o que que eu ia fazer com uma neném que ia aparecer, e eu acho que a questão do concurso foi um combus a gravidez foi um combustível para que eu focasse no estudo. Então, se eu não me engano, foi 11 de janeiro, eu comprei o curso do exército. O exército é interessante, porque a gente tem mais ou menos uma noção das vagas que vão aparecer, né. Então eu vi que tinha para bucomaxilo, e aí eu falei: "Não, vou começar a estudar". Eu comprei o curso de vocês em janeiro, ainda em pré-edital, e desde então, estudei focada no exército. O exército não veio, o resultado satisfatório, eu fiquei em 4º colocado de uma vaga, o que para mim já foi interessante, porque, assim, minha filha nasceu em abril, então conciliar gestação, bebê pequeno, amamentação e estudo não e trabalho não é uma coisa fácil. Então, eu fiquei realmente feliz com esse resultado inicial e me ajudou também a ter mais força, falar: "Não, estou no caminho certo", para que eu pudesse continuar estudando. E aí, veio o concurso da PM, a prova foi em novembro, e eu consegui o resultado, né. Parabéns, Thaís. Olha, enquanto muitas pessoas ficam se lamentando, né, ou utilizam isso como um escudo, né: "Ah, eu não pude estudar porque eu estava nessa condição e tal", e cada um sabe da sua dificuldade, graças a Deus você teve saúde também para enfrentar isso e para conseguir tornar isso um trampolim para sua aprovação, né. Eu acho que o mundo precisa saber disso. É É. muito bonita, eu sei que você é muito batalhadora, né. E me conta uma coisa, como que você conheceu o Estratégia Concurso? Então, hoje em dia a internet ajuda a gente muito nisso, né, eu te por a gente vocês acham que nós somos desconhecidas para vocês, mas vocês, os professores de estratégia são super conhecidos pra gente.
a sua carinha, para mim, é super íntima, a sua voz, você está acostumado a ouvir isso, mas eu te sigo nas redes sociais há muito tempo. A professora de português, a Adriana Figueiredo, é super famosa, professora de estratégia, então a gente que está nessa coisa de concurso, então a gente sempre vê no Instagram alguma coisa, e eu vi, antes de começar, eu vi mais ou menos como eram os materiais de vocês, a gente tem como ver, né, no blog, mais ou menos. Eu falei, vou arriscar. E arrisquei, comprei, e eu indico, assim, o Estratégia de Olhos Fechados. Eu falo que eu sou suspeita para falar, assim, você é excelente em relação ao conteúdo, é muito completo. Eu gosto muito de assistir as videoaulas, assim, eu sei que nem sempre é tão indicado assistir todas as videoaulas, mas eu achei super importante para mim assistir. A professora Cássia, a professora Renata, a professora Stefânia também, que assim, a equipe de vocês é excelente. Então, foi isso, eu conheci vocês mais pelo Instagram, pela internet, e arrisquei comprar, e eu, assim, recomendo de olhos fechados. Eu não comprei só o Exército, não. Comprei o concurso da PM de vocês, eu fiz concurso da Assembleia Legislativa, também comprei o curso de vocês. Então eu sou fã de carteirinha do Estratégia. A gente fica muito feliz, muito orgulhosa por ter também essa relação próxima com o aluno, que eu acho que é uma característica nossa, né, de saber o que está acontecendo na vida do aluno, de conversar, mesmo que seja pelo Instagram. Agora que nós estamos fisicamente bem distantes, mas mesmo falou, parece que a gente está pertinho, né. Então essa união, né, entre os alunos e os professores, eu acho que realmente é uma coisa que conta bastante a favor nesse momento, né, de preparação, muita dúvida, muita incerteza. E como que você costumava fazer, dividir os seus horários, já que você é mãe, trabalha, né, e estuda, como é que você conseguia fazer, assim? Você fazia ciclos, estudava quando dava, tinha um Vamos lá. Eu não sou a pessoa, assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né, eu não sou muito exemplo para muitas coisas, mas eu acho, assim, que até eu comecei a pensar sobre como a entrevista é interessante para a gente saber como ajudar o colega que está na mesma situação que eu passei, né. Eu acho que, assim, quando eu decidi estudar, a gente estava em pré-edital. Então, o estudo de pré-edital, eu considero muito diferente de um estudo pós-edital. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o conteúdo do edital anterior e, juntamente com a referência bibliográfica, fui vendo, o que que eu tinha de bagagem, o que que, assim, eu sabia mais ou menos de conteúdo e o que eu não sabia, o que eu tinha que correr atrás. Então, assim, eu dei uma restringida. Como eu estava grávida, eu estava trabalhando mais pesado, assim, mesmo barrigudona. Quando a neném nasceu, eu dei uma segurada, em relação ao trabalho, diminuí a carga horária, porque eu amamentava também. E minha filha ficava muito com a minha mãe. Então, quando precisava amamentar, ela vinha aqui, eu dava de mamar e ela voltava para minha mãe. Então, eu tive um pouco mais de horários para estudar, eu estava mais em casa. Então, todo o horário que eu tinha, eu estava estudando. E focando no pré-edital, focando no que eu não sabia, assim, que era a parte de odontologia geral. Como eu sou buco, a gente fica muito distante da odontologia, assim, da pério, da pediatria, da dentística. Então, eu fui pegando esse conteúdo para relembrar, porque eu me formei em 2015. Então, eu acho isso interessante também. As pessoas que acham que não tem uma bagagem tão boa de estudo, ou que estão muito longe, muito distantes, assim, se formaram há muito tempo, dá uma lida, dar uma folheada nos livros. Eu acho ainda interessante fazer isso. Alguns livros que eu não tinha, eu sempre vi as videoaulas, porque eu tinha tempo para fazer, né. Então a gente está falando eu estudei de janeiro a setembro, então eu tinha tempo. Tempo, assim, meses, né. Mas e uma outra coisa que eu acho interessante é estudar
sabendo quantas horas você está fazendo. Porque muita gente acha que tem muito tempo para estudar. Por exemplo, eu tenho o dia inteiro. Mas que somando lá nas horas, levanta, vai no banheiro e atende telefone. E aí, no final, nas horas líquidas, vai ter estudado 2 horas por dia. Então, assim, às vezes a pessoa que trabalha, que estuda, que tem filho, que tem marido, consegue otimizar muito mais o tempo do que a pessoa que tem o dia todo, que não trabalha, que... Então, assim, a gente tem que fazer o melhor com o horário, o tempo que a gente tem. Se a gente só tem 2 horas no dia, a gente vai fazer o melhor. Não é por isso que você vai ser reprovado ou não vai conseguir ser aprovado. Eu sou da ideia de que todo mundo passa. Só não passa quem desiste. Só. Se você desistir e achar que é muito difícil, você não vai passar. Mas se você fizer ali o seu, se dedicar, você vai passar. Mas era assim. Aí já no pós-edital, eu já achava que eu tinha um pouco mais de bagagem. E aí que eu peguei mais, assim, foi VUNESP, né? Então eu peguei todas as provas da VUNESP possíveis e imagináveis, fiz todas as questões, todas, 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 todas. É interessante, assim, estudar para a questão é fundamental para você conhecer a banca, para você ter noção do que cai, porque às vezes você estuda e você nem sabe, às vezes aquele conteúdo nem cai, você está estudando, né? Então, eu gosto muito de papel e caneta. Eu imprimi todas as provas. Imprimia e ia fazendo as questões. E era basicamente isso. Outra coisa que eu também fazia de estudar para a questão se eu estava desmotivada, às vezes, assim, como a gente quem é mãe, sabe como é a privação de sono. Então, as minhas noites eram sempre muito ruins. Ela tem 1 ano e 2 meses e ela ainda dorme mal. Então, às vezes, eu estava muito cansada, com muito sono, fazia um cafezão para mim e não estava motivada para estudar, fazia questão. Porque aí, quando você erra, aí você vê, não tô bem. Aí pegava e aquilo era também mais um combustível para que eu corresse atrás. Então, eu acho interessante. Tá um dia desmotivado? Pega, faz algumas questões. Era basicamente assim. E assim, como o exército era específica de bucomaxilo e odonto geral, e a minha dificuldade maior era em odonto geral, então a minha carga horária de estudo era maior em odonto geral. Eu fui deixando, eu nem, assim, eu fui deixando a parte de bucomaxilo um pouco mais pro final, lá pro mês 6, né? Então, janeiro, fevereiro, março, eu fui estudando mais odonto geral. É interessante também falar que, assim, é, eu passei na PM com base no conteúdo ou na bagagem que eu tinha do concurso anterior, né? Então, assim, nada que a gente... O estudo é algo que é algo que você vai carregar o resto da vida. Não te perde, né? Não. Então, assim, mas eu estou estudando para essa prova e não passei. Mas o conteúdo que você estudou, ele vai ficar ali guardadinho. Então, é importante também prestar outras provas além do seu concurso-alvo, né? Focar o estudo no concurso-alvo, mas não deixar de prestar outras provas, né, Thaís? Porque olha o que aconteceu com você, né? Não, de forma nenhuma. Eu acho que a gente o que você falou, a gente tem que focar. Eu vou estudar para essa prova. Mas, por exemplo, se abre prova para alguma prefeitura, eu estou focando em concurso militar, abre prova para uma prefeitura, a banca vai ser a mesma do meu concurso. Vou fazer. É uma banca semelhante. Vou fazer. Estou há muito tempo sem prestar concurso. Vou fazer. Porque parece que não, mas o concurso te dá uma noção de tempo. Só de você ir lá fazer, já muda totalmente o clima. A gente, às vezes, fica muito sentadinho, assim, no quarto, estudando. A gente perde um pouco essa coisa de fazer prova. Espera, né? Sim, fazer prova é importante. Mesmo que a gente não vá bem, fazer prova é importante, super importante. Peguei várias dicas maravilhosas aqui. Já a gente vai com dica boa e dica compartilhada. Então, que tá compartilhando essas dicas aqui conosco. E me conta uma coisa, Thaís, das ferramentas dos cursos, o que você mais aproveitou? Revisão de véspera, simulados, aula de questões, PDFs, videoaulas, PDF simplificado?
Vamos lá. Eh, as revisões de véspera são excelentes, mas a gente tem que saber usar também. Para não Para passar não o gerar desespero, né? exatamente. Eu acho que a gente quando eu lembro bem, quando eu assisti teve revisão de véspera para PM, eu assisti no aeroporto, uma coisa assim despretensiosa ali, porque me geraria ansiedade, porque como, assim, a gente tá se preparando, eu fiquei pensando: "Ai, será que se eu não souber algum conteúdozinho, eu vai bater um desespero?". Eu sei que a senhora que você é daquela que estuda até o último minuto. Eu não eu não sou muito assim, eu gosto de dar uma olhadinha um dia antes, assim, bem superficial e dar uma esquecida, porque senão eu fico ansiosa. Então a revisão de véspera é importante. O simulado é excelente, o simulado, é super importante pra gente. Se bem que vocês pegam bem pesado no simulado, mas é importante. Tem É melhor errar. jogos fácil, né? É, não, é melhor errar revisão de véspera, mas o que que eu fazia também? Eu via revisão de véspera de outras provas, de outros concursos. Que era Tanto que, tanto que, por exemplo, a questão, que caiu na prova discursiva, eu não vou me esquecer da professora Stefânia jamais. Ela deu estava aberta no YouTube, uma aula que ela deu sobre a nova classificação, e assim, eu aprendi a partir dali o conteúdo. E outra coisa também de falar sobre estudar para a questão, algumas semanas antes teve um concurso de algum tribunal do Nordeste, que a FGV também fez, e a questão discursiva era de era pedra. sobre a nova classificação. Era Aí eu falei assim: "Gente", sabe quando bate assim? Eu falei: "Isso vai cair na prova". E eu, como eu formei em 2015, eu não aprendi isso, né. Agora o pessoal acha que tá aprendendo na faculdade. Então, assim, se não fosse a professora Estefânia para me ajudar naquela nova e eu, assim, ver outras provas da banca, eu não teria conseguido na questão discursiva, eu teria zerado. Entendeu? E hoje, o que eu vejo é, as bancas estão cobrando, assim, antigamente não tinha essa, assim, essa coisa de a prova múltipla escolha e a prova discursiva. Eu vim agora da LMG, a gente fez 8 questões discursivas de hoje. pesadíssima. Então eu acho que isso pode ser, assim, a ideia pode ser uma novidade, então é interessante dar uma olhada nas questões discursivas de outras bancas, enfim. A Sem gente se não lançou fosse ela. a gente desculpa te interromper, a gente Aham. agora um curso de discursivas, exatamente para trabalhar esses pontos, porque agora está sendo uma tendência, né. Eu acho que vai ser agora e é o diferencial, assim, eu vi colegas que foram muito melhores que eu na múltipla escolha, mas que não sabiam discursiva. Então aí fica para trás, não adianta, porque, se você zerar, você está reprovado, né. Então é interessante, eles estão a exigência aumenta, né, cada dia mais. Verdade. Então você deu umas dicas aí valiosas, aproveitar as ferramentas e também mostrou que o que serve para um, às vezes não serve para o outro. Por exemplo, você ficava super ansiosa vendo uma revisão de véspera, É, não ia saber. A gente fez uma entrevista com a aprovada do TCE Tocantins, a Juliana, que ela falou exatamente o contrário. Ela disse: "Nossa, eu salvei 10 questões na revisão de véspera. Para mim é muito bom, porque eu estudo até os 45 do segundo tempo". não. Então, assim, é bom saber que não existe uma fórmula e que é tentativa e erro. A gente precisa fazer para descobrir se aquilo serve pra gente, né. Então, muito legal, Thaís. E se você pudesse dar um conselho, aí agora como aprovada, para o pessoal que está estudando, que está desanimado, às vezes que não encontra aí no caminho, que conselho você daria, Thaís? Então vamos lá, tem alguns conselhos que eu ouvi. Primeira coisa, ver, entrevistas como essa ajudam muito no dia que você está desanimado, porque eu até te mandei no Instagram, né, eu sou uma pessoa normal, eu não sou multiaprovada, primeira colocada em tudo não.
eu sou uma pessoa normal, que trabalha, que estuda, que tem filho, que não é a pessoa que se acha mais inteligente no mundo, mas passa. Como eu disse, todo mundo. Se você não desistir, você vai passar. É fato. Não existe isso. Não importa a quantidade de horas que você tenha, desde que você seja constante ali no estudo. Outra coisa que eu falo também, que às vezes as pessoas vêm falar comigo, né? É, ficar reprovado é normal. Se você pensar na quantidade de alunos, de pessoas que fizeram o concurso e quantas passaram, é normal ficar reprovado. O, o que é diferente é ser aprovado. Então, você vai ficar reprovado até você ser aprovado, que aí você aprovou, acabou. Outra coisa que falam pra mim, assim, mas eu fico sentada só estudando, eu deixo de viver a vida, de sair com os meus amigos. Deixa pra você sair, se divertir, sair com seus amigos, quando seu nome estiver lá no diário oficial. Não vai demorar tanto assim, né. E a nossa vida é feita de escolhas também. No meu caso, assim, muito eu abri mão de certas coisas, por exemplo, pra estar com a minha filha, pensando nela também, né, que eu sei que futuramente ela vai ter muito orgulho da mãe dela, de: "Poxa, nenenzinha recém-nascida, pegar, sentar, estudar", eu grávida, estudando, às vezes o pé inchado no final do dia, mas pegando, estudando. Então, assim, tem essa questão também. Eh os seus familiares, eles podem: "Ah, não, tô sentindo falta, da pessoa que tá sumida", mas eu tenho certeza que você vai trazer muito mais orgulho depois que você for aprovado, né. Então, são essas coisas. Não se assim, eu me dou a chance de quando sai o resultado e eu não fui bem depois do gabarito, eu me dou a chance de ficar um dia triste, porque não dá tempo, né. Fica um dia triste ali, e aí você recomeça. E você tenha certeza, o que você estudou, para aquele concurso que você não passou, com certeza vai servir de bagagem para o próximo concurso. Não se preocupe. Ai, que legal. Nossa, olha, é uma lição de vida, né, eu sempre aprendo muito com os alunos também. Você é uma pessoa muito madura, madura no estudo, madura na vida, então é um prazer poder falar contigo também. A gente fica muito orgulhosa quando os alunos passam e são alunos, assim, próximos da gente, que a gente conhece, trajetória, a gente fica parece que é a gente que passou de Com certeza. então, Thaís, eu acho o seguinte, te agradecer, te parabenizar mais uma vez por essa conquista. Agora ficar de olho aí, no diário oficial quando sair lá, malas prontas, leva até do Rio de Janeiro. Sou do Rio e eh, vou me mudar para São Paulo de malicuia e neném no braço. Então eu te desejo uma ótima mudança, que a sua família consiga te apoiar nesse momento, né, que a sua mãe, como você falou, foi uma rede de apoio incrível para você. Foi. Vai dar tudo certo. E muito obrigada por contar com a gente, né, por estar conosco, por confiar no nosso trabalho e por falar tão bem e, com tanto carinho do nosso trabalho. Fico muito feliz, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço muito a dedicação de vocês, porque eu sei que vocês fazem com amor, e assim, vocês fazem muito mais do que ali precisaria, então vocês dão toda a atenção, desde para comprar o curso, até a parte do recurso. Eu sei que às vezes a gente perturba muito vocês, mas vocês já passaram por isso, vocês também já fizeram concurso, então vocês dão todo o apoio. "Ah, tem alguma questão que precisa entrar com recurso", "Ó, entra nessa", aí a gente corre atrás por fora. Então agradecer o trabalho de vocês e dizer que não é em vão. Então, a gente existe, os alunos existem, as aprovações, têm vindo. Óbvio que o nosso esforço é essencial, mas a gente precisa do esforço de vocês. Ele está renovando o curso, está sempre presente, está sempre, se dedicando. Agora que eu sei que você está longe, mas mesmo assim está perto,
de alguma forma, viu. Agradeço a vocês, não e o trabalho de vocês não está sendo em vão, viu. Ah, muito obrigada, Tânia. É, Grande beijo para você, para sua neném. Curta muito a sua aprovação, agora é a hora de obrigada. comemorar e boa É, sorte nessa nova jornada obrigada. na aprovação da Obrigada. PM São Paulo. Então, pessoal, essa foi uma entrevista com a Tânia Soares, aprovada da PM São Paulo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.